Olá, bem-vindos a mais um programa Bom Sucesso. Bom, o Bom Sucesso é o nosso convidado. Está associado ao sucesso, ao bom gosto e verdadeiramente ao nome do Algarve. Quando o Algarve entrou na moda em termos internacionais, com personalidades como este que hoje temos entre nós. Eu tive a ocasião de o conhecer nessa altura e quando o conheci, ele era uma pessoa destacadíssima na sociedade e, portanto, vejam, aos anos que foi, talvez há uns 20 e poucos anos atrás, mas 30. ele já tem mais de 40 anos, pelo menos, a tratar de exigir para o Algarve a atenção que o Algarve merece. E agora, ultimamente, começou a aparecer nas redes sociais com uma conversa nova. E a conversa nova é um programa que ele apelidou de uma forma muito, enfim, popular. E é um programa que ele chamou de Casa Arrumada. Casa Arrumada para um senhor do turismo e que representa muito daquele que foi o grande sucesso do turismo do Algarve na afirmação internacional, é o José Trigo. O José Trigo teve muitos anos ligados à animação, à restauração e similares, mas sempre no top. Seja no Algarve, seja em Lisboa, seja no mundo. Sobre o mundo falaremos mais tarde. Agora vamos restringir-nos ao Algarve. José Trigo, obrigado. O que é isto de Casa Arrumada e porquê é que um senhor turismo trata agora de ver as ruas, de ver as rotundas e preocupar-se com essas coisas que normalmente seria uma Câmara Municipal a tratar? Paulo, sabe que o meu lema sempre foi a qualidade. E eu não associo a qualidade à palavra luxo. Eu acho que nós podemos ter um restaurante de alta qualidade e ao mesmo tempo de luxo, mas podemos ter a tasquinha mais agradável e mais simpática e ser de qualidade. Isto para introduzir o tema da qualidade. Ou seja, eu não quero que se interprete qualidade como um sinónimo de luxo, porque a qualidade vai de A a Z. O que interessa são os pormenores. E os pormenores são feitos mesmo disso, dos pormenores. Ou seja, o nosso Algarve é uma região fantástica. A natureza privilegiou-nos com tudo o que há de melhor, mar, sol. Depois vieram grandes empreendedores, entre eles o André Jordan, um brasileiro, que em 1970 pronto, aportou no Algarve e foi um homem que me ensinou muito. Eu fui com ele para o Brasil depois em 74, mas isso penso que é uma história para mais tarde. E vamos nos focar no que é que eu acho. Nós temos que, na área pública, chamemos-lhe assim, que é as câmaras, que é o Estado, eu penso que nós temos que tratar melhor o nosso Algarve. Principalmente uma estrada. Nós temos três eixos, não é? Temos três vias. A ferroviária, que infelizmente não está bom, temos a 125 e temos a A22, a autoestrada, enfim, com portagens. E a 125 é a entrada, quer pelo Guadiana, quer pela A2 que vem do norte do país, de Lisboa, e quer depois pelo aeroporto. Ou seja, nós temos que imitar, entre comas, o melhor que existe na Europa. Nós temos que ir a Saint-Tropez e ver como é que eles fizeram. Temos que ir a Marrocos, que nós dizíamos que antigamente enfim, era quase um mau exemplo do que é que nós não devíamos fazer, ou a Espanha. Hoje, nós formos aqui aos nossos vizinhos espanhóis, ou se formos até a Marrocos, vimos que a preocupação deles começa a ser os pormenores. E essa é a minha, vamos dizer, entre comas, luta atual, mais para chamar a atenção de quem é responsável do que eu não vou resolver nada, porque eu não tenho o poder de poder resolver, certo? Mas alertando. Zé Trigo, deixa-me interromper. Diga. Essa de não ter responsabilidade é estranho, porque
alguns amigos que me chamaram a atenção para este programa Casa Arrumada, o que me disseram é que o viram aí nas rotundas a tirar umas fotografias e na berma da estrada para tratar das bermas da estrada, da Vamos rotunda. lá ver. Então, afinal, quem é que faz o quê? Paulo, quando nós somos um bocado. Eu sou um escorpião, não é? Dizem que os escorpiões são muito teimosos e muito persuasivos e muito. O que é que acontece? Se as pessoas, se quem deve tratar não tem imaginação suficiente, eu, como tive uma experiência muito boa, felizmente, nessa área do desenvolvimento urbano, quer na Quinta do Ar, quer depois um pouco na sombra, na Vila Moura, e você sabe perfeitamente que o segredo ali foi o paisagismo. O paisagismo, o pormenor da papeleira, o pormenor disso. Então, eu só quero auxiliar quem de direito. E fiquei sem sinal, mas não sei se o Gabriel me está a ver. O que é que acontece? Eu só quero ajudar e, se possível, dizer assim, é viável fazer assim. E então eu tiro uma fotografia ao existente e, através dos 3D, eu vou apresentar uma solução, seja para uma rotunda, seja para uma rua, seja para um jardim, de modo a que, eventualmente, as pessoas responsáveis, seja ela de uma câmara de Olhão ou de Faro ou de Portimão, cheguem a uma conclusão que, afinal, se calhar com pouco dinheiro pode-se resolver uma situação e acrescentar um valor, porque, vamos lá ver, o empresário tem um hotel de 4 estrelas ou de 5 estrelas. Até chegar ao seu próprio hotel, o cliente tem que passar por situações de vias, de estradas. Se ele passar por uma estrada fantástica, por rotundas bem arranjadas, bem floridas, bem bonitas, se calhar ele vai pagar mais 50 euros por aquele quarto. Em vez de pagar 200, vai pagar 250. Aí está o acrescente do mais valor. E isso, nós, algarvios, temos, e somos altos e grandes contribuintes para o Estado português, a única coisa que peço é um pouquinho do retorno. Se nos devolverem uma parte, já não digo a totalidade, porque é muito dinheiro que nós entregamos a Lisboa, que nos devolva o mínimo dos mínimos para nós termos o máximo de condições e o máximo de beleza estética, porque a estética é tudo, não é? A beleza é tudo. Nós pagamos para ir a um museu para ver um belíssimo quadro, não é? E só lá voltamos, se calhar, daqui a 10 anos, quando houver uma nova exposição ou quando houver novos quadros, não é? Agora, se calhar, o turista, se gosta do Algarve, vai voltar aqui muitas vezes, 2, 3, 4 vezes por ano ao destino. E para isso nós temos que ter qualidade. E qualidade, como eu disse no princípio, efetivamente não precisa de ser luxo. Precisamos de ter a casa arrumada, limpa. Quando nós recebemos uma pessoa na nossa própria casa, nós temos o cuidado de aperfeiçoarmos a limpeza. Não é que a nossa casa seja uma porcaria, não é, mas aperfeiçoamos. Nós tentamos mostrar às pessoas o melhor do que nós temos na nossa casa. Seja o melhor limpo para um lençol, seja o melhor talher para convidar o nosso convidado, quer o melhor prato, a melhor. Enfim, há um capricho, como diz o brasileiro, uma expressão um pouco brasileira, capricho, não é? Há um caprichar brasileiro que nós temos que ter e temos que ter essa visão, vamos dizer, dos pormenores, da qualidade, dos detalhes. Percebe? Então, Muito bem. Então, agora que já ouvimos aí pelas ruas, pelas bermas da estrada e da rotunda, nada de más comparações, porque às vezes isto sim, sim. é levado. Não é nesse sentido, que, com certeza, porque o que me dizem é que é interessante como é que uma pessoa como o Zé Trigo, que sempre esteve associado àqueles exemplos que já mencionou, Quinta do Lago, ou seja, ao melhor que o Algarve tem em termos de standard alto, agora está preocupado com o lixo da rua. E qual é o efeito? O que é que sente? As autoridades estão a dar importância a isso e estão a acudir a esse apelo ou levam isto a brincar? Paulo, eles não levam a brincar, tanto que eu achei imensa piada quando eu comecei a falar que faltava limpeza nas estradas. De repente, eu comecei a ver
alguns trabalhadores saírem de umas carrinhas e começarem com umas máquinas a cortar a relva. A relva que não era relva, eram coisas Era. secas, etc, etc. Só que deixavam o lixo na berma, ou seja, não adiantava, quer dizer, cortava-se o lixo, mas deixava-se o lixo. Ou seja, esse tipo de situações. E depois o mais engraçado é assim, eu compreendo que um presidente de Câmara, um prefeito, como dizem no Brasil, não tenha a disponibilidade de andar a fiscalizar se o serviço foi bem feito ou não. E se calhar até se pagou um serviço que não foi bem prestado ou que não foi bem terminado. É esses pormenores que eu digo, é preciso estas entidades saírem muitas vezes dos gabinetes, não estarem 24 horas envolvidos no gabinete, na conversa, pronto, eu sei que é necessário a operação, etc, etc, não é? Mas há que sair, há que ir ver. Eu, se fosse presidente de uma Câmara, no caso de uma prefeitura, eu se calhar dedicava um dia por semana e eu corria as ruas todas quase da minha cidade, que são cidades pequenas, não é? E eu, ao fim do mês, se calhar tinha corrido as ruas todas da cidade, tinha apontado, levava um consultor comigo, ou um assessor, e dizia, aponta isto, falta aqui uma árvore que caiu, falta uma árvore que me roubaram, ou partiram, ou não sei o quê. Quer dizer, todos esses detalhes são fundamentais. O Algarve precisa de fazer um upgrade de qualidade nesses pormenores. O Algarve tem coisas fantásticas, praias fantásticas, hotéis fantásticos, resorts fantásticos. Algumas cidades, por exemplo, Lagoa agarrou e fez das suas rotundas, inclusivamente temática, não é? Tem ali a adega do vinho, que é um vinho já conceituado, de Lagoa, e agarrou numa rotunda temática, e agarrou no tema do vinho e fez uma rotunda. Então, porque é que nós não agarramos em vários temas, nossos algarvios, desde do mar, à lavoura, aos nossos potenciais, e não fazemos em cada uma dessas rotundas, até se calhar com o patrocínio. Temos aqui o exemplo de Portimão, não é? Em que as rotundas são patrocinadas por patrocinadores de empresas, não é? É para que a pessoa põe lá o nome, uma etiqueta a dizer esta rotunda foi, enfim, tratada pela empresa tal. E nós temos o problema resolvido. Às vezes eu não compreendo como é que Lisboa está a 300 quilómetros e não se pega num carro, os senhores presidentes, a própria AMAL, que é a associação, e não vai falar com o doutor Laranjeira e dizer ao meu amigo, dê-nos as rotundas, pá. Se você não consegue tratá-las, dê-nos que nós tratamos. Nós temos carros vassouras para limpar. É uma questão, cada um limpar os 10 quilómetros da sua 125, nós vamos ter uma 125 fabulosa. Eu daqui a meia dúzia de dias vou ter os 3D para mostrar o que é que vai ser a 125 nos meus desenhos. Então é por isso que está aí a andando na estrada. Por isso é que eu ando na estrada. Okay. Vou fazer 3Ds a explicar como é que aquilo deve ser. E barato. E depois vamos dizer como é que o doutor Laranjeira, que não fez, façamos nós. Já agora, para quem nos está a seguir, o doutor Laranjeira, que o Zé Trigo estava a mencionar, é o presidente da Infraestruturas de Portugal, que tem a competência para mandar limpar as estradas, reparar as estradas e também toda a circunstância das estradas nacionais e, no caso das estradas... das linhas férreas e disso tudo. É verdade. Muito bem. Então, já temos um filme para entregar ao Dr. Laranjeira e a cada um dos autarcas. Já percebi que Lagoa, Portimão são casos de bons exemplos para outros casos que sigam exemplos. Não vale a pena a gente aqui dizer quais são. Claro. Bom, então agora vamos falar precisamente disso, que é dos exemplos. Bem, poucas vezes temos a oportunidade de estar na presença de alguém com a experiência e o passado que o Zé Trigo tem e ainda ser uma pessoa nova, atualizada, que permita fazer a seguinte pergunta. O turismo do Algarve, o turismo internacional, começou com a abertura do aeroporto. Vamos assumir que foi mais ou menos assim em 1965. Já percebi pela conversa inicial que o Zé Trigo chegou ao Algarve por volta de 75, certo? Não, eu sou algarvio.
Eu Quer sou dizer, no algarvio, turismo. nascido em Olhão. Olhão. Eu cheguei, bom, vivi aqui, é natural, e depois fiz o serviço militar em Angola, durante os 2 anos militar. Quando regressei, fui imediatamente trabalhar com o André Jordan na Quinta do Conde, não Em é? Em 75. 72, 73. Sim. Entrou com o senhor Turismo e depois o próprio Zé Trigo transformou-se no senhor Turismo. Portanto, 72 é o momento em que o Zé Trigo descobre o turismo e que o turismo descobriu no Algarve. Estamos em 2020 e isto, de facto, é uma coisa fantástica. A questão é, nestes anos, o que é que o Zé Trigo sente do seu Algarve? Daquilo que é a experiência de tantos anos a viver turismo no Algarve. Eu acho que há dois Algarves, não é? Há o Algarve, que eu consideraria de altíssima qualidade e até de luxo, e há depois um Algarve médio, e infelizmente também existe algum Algarve que foi maltratado em termos urbanísticos. Infelizmente, pronto. Mas nós, como não podemos implodir o que já temos, muitas vezes temos é que o camuflar. E para o camuflar não há nada melhor que um bom paisagista. A gente não pode ir ao Brasil buscar os melhores paisagistas, mas até seria fantástico, porque tem uma experiência fabulosa. Enfim, eu sou apaixonado pelo Brasil, vivi lá 8 anos, como vocês sabem, e acho que nós tínhamos, em muitos aspectos, tínhamos que ter um intercâmbio muito maior entre Portugal e o Brasil, e enfim, acho que o Algarve nasceu, tem uma natureza fantástica. Nós temos a vantagem de ter aqui as nossas 3 serras que nos protegem dos ventos frios do norte, o que nos põe aqui um clima de sempre 5, 6 graus superiores ao resto do país. Isto é a 2 horas de viagem, 2 horas e meia do centro da Europa. Os nossos concorrentes estão perfeitamente à mesma distância, ou muito superior. No caso de Marrocos são mais 2 horas para ir chegar a Marrakech, etc, etc. Por conseguinte, a única coisa que nós temos que batalhar é para diversificar. Houve aqui talvez um certo laxismo, uma certa, eu vou utilizar uma palavra um bocado brusca, uma certa preguiça de não se agarrar na malinha e ir vender a outros destinos. Ficámos aqui um pouco sentados, isto os ingleses vêm todos em força, nós vendemos isto 80% aos ingleses e residualmente vêm os outros, gostam e voltam, mas não há. E nós vimos, por exemplo, a região do turismo do Algarve põe praticamente 80% ou 90% do seu investimento em marketing, onde nós já temos os clientes, que é uma coisa fantástica. Eu, se tenho os clientes garantidos, vou vender aos outros para ver se vem. Mas isto é o meu conceito, não é? Isto é o meu conceito. E nem tudo o que eu digo também poderá ser fantástico. Em relação mais ao Algarve, faltam algumas infraestruturas. Por exemplo, eu acho que nós temos que fechar o circuito norte-sul com a linha férrea e ir a Sevilha a alta velocidade e estarmos ligados à Europa. Estamos aqui a 150 quilómetros. É ridículo que não se pense isso já. Se calhar estamos numa fase difícil, agora temos um coronavírus, enfim, mas há que pensar nas coisas a longo prazo. O Sr. André Jordan pensou na sua Quinta do Lago em 1970 e hoje ainda não está concluída. Quer dizer, passados quase 40 e tal anos, ou mais, não está concluída. Os projetos começam com uma flor e atrás de uma flor vem a segunda, a terceira. Se nós começarmos hoje a melhorar as nossas infraestruturas, e algumas são simples, como eu digo, na 125 é uma questão. Eu às vezes costumo dizer, pintar o alcatrão é fácil, é meter 3 centímetros de alcatrão e fica pintadinho de preto, uma coisa muito bonitinha e não custa muito dinheiro. E eu tenho essa experiência, porque passei por isso nos nossos empreendimentos
e nós dizíamos, vamos pintar de novo o alcatrão e pintar as faixas brancas, e aquilo parecia um brilho com o seu verde nas laterais, etc, etc. E isso é a qualidade que nós podemos ter numa 125, está a ver? E quando tivermos essa qualidade, o hoteleiro vai vender 20% ou 30% mais caro o seu produto, o sujeito, e depois nós vamos dizer, mas os portugueses, pois, os portugueses têm que melhorar o seu nível de vida. Nós não podemos continuar a pagar salários mínimos. Eu nunca os paguei, mas pronto, mas eu compreendo que haja situações em que não é viável. Mas na indústria hoteleira, nós às vezes temos um problema que não pensamos. Um empregado da indústria hoteleira, ele não ganha só o seu salário. Ele come, almoça, muitas vezes janta, e quando tem fome, come. A verdade é esta. Ele está numa unidade hoteleira, ou num restaurante, ou numa coisa qualquer, se tiver fome, come. Porque eu não acredito que nenhum patrão lhe vai dizer, vai-lhe negar um bocadinho de pão ou um bocadinho de chouriço para ele comer, ou seja, um resto de comida, não é resto, enfim, de outros pratos, mas, por conseguinte, nós temos que juntar o salário, temos que juntar essa alimentação e ainda temos que juntar a gratificação que o cliente lhe dá, certo? Mas independentemente disso, depois nós não vivemos só da hotelaria, mas todos os outros trabalhos. Se hoje, aliás, eu já convidei vários políticos para estarem na rotunda da Quinta do Lago e ver os carros que entram a partir das 8 da manhã. Prestadores de serviço, cortadores de relva, de piscinas. Aquilo é um mundo. São centenas ou milhares de pessoas que entram por dia naquele resort para criar riqueza. No fundo, eles são as pessoas, depois vão comprar o quê? Vão comprar a anilha, vão comprar o tubo, vão comprar o não sei quê, nos arredores. Por conseguinte, é uma riqueza imensurável que o turismo nos oferece, mas poderia aqui haver uma mais-valia nos pormenores, e aí é um setor mais público, na minha opinião, porque o empresário tem consciência que só com valor e só com qualidade ele consegue rentabilizar o seu investimento. Ele tem esse chip e tem essa mentalidade e imprime nos seus resorts, nos seus hotéis, em todos, até numa pequena aldeia turística, ele incute e tenta ter o máximo de qualidade. E muitas vezes o público não acompanha, percebe o que eu quero dizer? Certo. E eu até às vezes digo assim, mas porquê é que vocês não pegam num carro e vão a Vila Moura, já não digo aqui, tudo bem, vão a Vila Moura e vejam o que é que eles fizeram em Vila Moura. E agora transplanta. Olha, as estradas da Quinta do Lago, Val do Lobo, Dunas Douradas, Garrão e Vila Moura, infelizmente o nosso colega do Brasil não percebe. Se esticarmos as estradas dá o tamanho da 125. Não é? Se esticarmos todas as ruas da Quinta do Lago, Val do Lobo, Dunas Douradas e Vila Moura, dá o comprimento da 125. Então porquê é que a 125 não pode ser a mesma coisa? Gasta-se tanto dinheiro, mal gasto, como a limpeza que eu disse foi feita, mas não foi feita porque ficou lá o lixo. E é só uma questão de controle, de exigência. Vamos falar de uma coisa, é preciso exigência. O empresário tem exigência porque sabe que vai... E vai acrescentar valor ao seu produto. E, como tal, tem que o rentabilizar. Fez o seu investimento, tem que o rentabilizar. Zé Trigo, estava aí a dar esses exemplos que os nossos amigos do Brasil conhecem pouco e, portanto, é um convite para que eles venham conhecer. Mas, entretanto, o Zé Trigo já foi ao Brasil conhecer e esteve lá a trabalhar, também numa perspectiva desenvolvimentista, quase uma década, pelo menos. E, pelo que percebemos ainda há bocadinho, tem um amor especial pelo Brasil, nomeadamente em São Paulo. Só uma parte. Eu trouxe os melhores colunistas sociais em 78, peço imensa perdão, e estamos a falar do Zósimo, do Rio de Janeiro, trouxe os melhores colunistas da altura. Há ali Kostakis, de São Paulo, o Zósimo de São Paulo, o Ibrahim Suede do Rio, trouxe da Bahia a Sueli, não me lembro agora o sobrenome, para virem conhecer Portugal e o Algarve, está a perceber? Numa época que nós estávamos a sair de um 25 de Abril, de um PREC, de uma quase semi-revolução, etc, etc, etc.
não é? Bom, a minha história, não sei se quer entrar na história, eu fui pós 25 de Abril, o André Jordan foi intervencionado na Quinta do Lago, ele foi embora, eu também fiquei sem emprego e também fui para o Brasil. E no Brasil, num jantar em Guarujá, conheci um homem que se chama Ricardo Amaral, toda a gente em São Paulo sabe quem é, e que me convidou para ser o diretor do Hipopótamo de São Paulo, acho que é 9 de julho, não é? 9 de julho, não é? Acho que é 9 de julho. Depois eu saí do Hipopótamos e fui convidado pela Regine para ser diretor dos Regines, inclusivamente em São Paulo. Eu abri o Regines em 1979, na Faria Lima. De maneira que eu tive a felicidade e a sorte, isto na vida, as oportunidades são assim, e quem me está a ouvir com certeza que sabe a história fabulosa na área da animação noturna e da restauração do Hipopótamos em São Paulo, como do próprio Regines no Rio, Salvador e em São Paulo. Então, regressei em 82 porque o Sr. André Jordan disse: tu tens que vir comigo para refazermos a Quinta do Lago, recuperarmos a Quinta do Lago, e recebemos as chaves da Quinta do Lago como devolução do Estado no dia 10 de junho de 82. Uau, simbolicamente, isso é uma história. Dia 10 de junho de 82, eu e o Sr. André Jordan, ou o Sr. André Jordan e eu, assim é que seria mais correto dizer, viemos aqui à Quinta do Lago receber de volta a Quinta do Lago, que foi entregue pelo Estado português, enfim, a devolução da intervenção estatal. Do Zé Trigo, fantástico. Eu acho que andámos para trás e chegámos a um momento neste programa Bom Sucesso em que o Zé Trigo começou, na prática, a projetar o que é o nosso futuro comum, a nossa responsabilidade comum, que é tratarmos da nossa casa, tratarmos da nossa rua e, claro, depender das autoridades competentes, mas dar o nosso contributo enquanto cidadãos. Ele já o fez no Algarve, fez-o noutras partes do país, em Lisboa, onde também investiu, e aí no Brasil. E nós temos que continuar este trabalho e o Zé Trigo ainda vai, com certeza, ser apanhado a fazer mais filmes aí pelas rotundas e pelas bermas e depois já de passar para as fachadas do edifício e depois já de passar para as linhas de comboio e ainda há de dizer assim, mas afinal, quando é que se faz a ponte, que ele já falou, para o outro lado, a ponte ferroviária para Sevilha? E quando é que se faz o Hospital Central? Que era, aliás, o tema que ele estava a introduzir quando começámos a conversa, mas eu agora essa parte não devo falar. E, portanto, verdadeiramente, nós estamos a entrar sempre num mundo novo. Obrigado, Zé Trigo, por aí, com força, manter-se a animar o Algarve, desta vez, sempre pela qualidade de levar a coletividade para a frente. Obrigado. Eu agora, agradeço. com um elemento que o Zé Trigo se lembrou para se despedir neste programa, ele lembrando-se de São Paulo com a peça que fica aí no ar. Um abraço. Obrigado, Zé Trigo. Obrigado. Alguma coisa acontece no meu coração e só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto,
chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Décio, porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.